Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. No vídeo anterior, vimos uma história de um homem que leva seu filho até o Senhor Jesus, pois o seu filho está endemoniado. Esse homem menciona no versículo 18 do capítulo 9 de Marcos que levou seu filho até os discípulos do Senhor Jesus, e eles não puderam expulsar o demônio do menino. Você pode até estar se perguntando, mas peraí, os discípulos do Senhor Jesus não haviam recebido autoridade e poder para isso? E eu te respondo, receberam sim. Isso nós podemos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 7, que nos diz assim: chamou assim os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. E você já vai entender o que aconteceu. No versículo 19, o Senhor Jesus repreende eles dizendo, ele lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Marcos capítulo 9, versículo 19. O problema é que os discípulos do Senhor Jesus se esqueceram de um detalhe. Eles tinham poder e autoridade concedido pelo próprio Senhor Jesus, mas neste momento lhe faltava humildade e fé. Por isso o Senhor Jesus repreendeu eles aqui no versículo 19. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o Senhor Jesus envia discípulos e eles retornaram dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas capítulo 10, versículo 17. E sabe o que o Senhor Jesus respondeu para eles? Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes farás dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão inscritos nos céus. Lucas capítulo 10, versículos 18 ao 20. O Senhor Jesus os alertou sobre a soberba, usando o exemplo do diabo. E sem falar que no versículo 29 daqui do capítulo 9, o Senhor Jesus respondeu para eles e disse-lhes: esta casta não se pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. A oração nos fala de dependência de Deus e o jejum de nos privarmos das coisas da carne. E com base nessa passagem eu quero te aconselhar: leve as pessoas até o Senhor Jesus. Esse pai levou primeiro o seu filho até os discípulos. Como não resolveu a situação, levou até o Senhor Jesus. Vemos muito isso na cristandade atual. Procuramos tudo e a todos, menos o Senhor Jesus. Procuramos fulano, procuramos ciclano e alguma congregação ou algum sistema religioso, menos o Senhor Jesus. Vejo muitas pessoas indo atrás de sistemas religiosos em busca de pregadores famosos e não atrás do Senhor Jesus, priorizando a visão do ministério ou regras denominacionais, defendendo placas de igrejas e ignorando completamente a palavra de Deus. Ao voltarmos aqui para a passagem bíblica, vemos que em primeira instância esse homem não confiava que o Senhor Jesus poderia curar o menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Marcos capítulo 9, versículo 22. E tem muitas pessoas nos dias de hoje falando a mesma coisa para o Senhor Jesus. Se tu podes. Jesus lhe respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versículos 23 e 24. O Senhor Jesus devolve o se tu podes crer, porque em Jesus não falta autoridade e poder, que ao contrário de nós muitas vezes nos faltam fé. A multidão começa a se aglomerar, eu creio que seja mais por curiosidade em ver o movimento do que por fé. O Senhor Jesus não dá espaço, porque o homem é mestre em buscar exibicionismo. E é só você observar a cristandade atual. O Senhor Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos capítulo 9, versículos 25 ao 27. Muitos não entendem o agir do Senhor Jesus, mas ele estava fazendo a vontade do Pai. O que mais vemos na cristandade atual são pessoas indo em busca de movimentos, tentando priorizar sinais e maravilhas. Por isso a multidão achou que o menino estava morto. E são pessoas assim que por dentro continua vazia e cheia de incredulidade. E viram alvos fáceis de alguns líderes religiosos. Por isso é muito importante você ter a certeza que segue o Senhor Jesus e a mais ninguém. E como eu tenho certeza disso?
estando em Cristo Jesus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros esperarmos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Isso nós vemos em Efésios capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Te espero no próximo vídeo. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.